Uma recepcionista prepotente e um casal humilde na recepção de um hotel de luxo. Eles entraram cansados, roupas simples, postura educada, malas antigas. Mas bastou um olhar da recepcionista para serem humilhados e tratados com desprezo. Só que ela não sabia que aquele casal voltaria no dia seguinte, e voltaria como os novos donos do hotel. Fica até o final, porque a lição que essa recepcionista aprendeu, você vai levar para a vida. O sol já começava a baixar quando o casal chegou à porta do hotel. Tinham viajado o dia inteiro, enfrentado rodoviária, trânsito e um trecho a pé. Estavam exaustos, mas serenos. Entraram no saguão com passos lentos e olhos curiosos. Era um lugar imponente. Lustres pendurados como joias, mármore no chão, um leve cheiro de perfume caro no ar. Funcionários andavam em silêncio. Tudo parecia coordenado como num filme. O homem segurava 2 malas gastas, mas firmes. A mulher trazia uma bolsa simples e o cansaço no rosto. Ambos vestidos com roupas limpas, porém modestas. Assim que se aproximaram da recepção, a atendente os notou. Endireitou a postura, puxou o crachá e forçou um sorriso, daqueles que não sobem até os olhos. "Boa tarde", disse ele com voz baixa. "Temos uma reserva para hoje. Em nome de Armando Lopes." A recepcionista olhou para ele por cima da tela do computador. O sorriso sumiu rápido. "Em qual plataforma o senhor fez a reserva?" "Pelo site do hotel mesmo", respondeu Armando. Ela digitou com certa lentidão, olhando para ele e para a esposa a cada intervalo entre as teclas. Olhos que varriam as roupas, o tipo de mala, até o sapato gasto dele. "Um momento, por favor", disse ela secamente. A mulher ao lado de Armando apertou seu braço discretamente. Já sentia o clima. Do outro lado do balcão, a recepcionista franziu a testa como se procurasse algo complexo. Digitava, apagava, suspirava. Finalmente ergueu os olhos. "Senhor, não encontrei nenhuma reserva no nome informado." Armando se aproximou um pouco mais. Tirou do bolso o papel impresso. "Está aqui. Fiz ontem à noite. Quarto simples, 2 diárias." Ela pegou o papel com a ponta dos dedos, analisou com desprezo quase visível e soltou. "Ah, esses quartos não estão disponíveis mais. Deu overbooking. Infelizmente o sistema ainda não atualizou." "Mas o site confirmou", respondeu ele calmo. "Sim, mas o site não vê o que acontece aqui dentro, né?" respondeu ela, agora já com o tom de quem se sente superior. A mulher de Armando ainda tentou perguntar se havia outro quarto, mesmo com diferença de preço, mas a recepcionista nem esperou a frase terminar. "Olha, sinceramente, esse hotel costuma receber hóspedes com outro tipo de perfil. Vocês não vão se sentir à vontade aqui. Não temos nem como acomodar esse tipo de bagagem no quarto executivo, por exemplo. É outro padrão." Silêncio. Armando olhou para a esposa, depois para a recepcionista. "A senhora está dizendo que não há nenhum quarto livre?" "Estou dizendo que talvez seja melhor procurar algo mais apropriado. Tem um hotel mais simples 2 quadras abaixo, inclusive bem mais acessível." Não havia grito, não havia escândalo, mas cada palavra vinha carregada de veneno passivo. O homem respirou fundo. Pegou o papel de volta com calma. Dobrou, colocou no bolso, virou-se para a esposa. "Vamos." "Sim", disse ela sem baixar a cabeça. E assim saíram. Sem reclamar, sem se justificar, sem abaixar o tom, mas levando junto uma dor que não precisava ter sido sentida. A recepcionista os observou pelas costas, riu com um dos colegas ao lado e comentou já cochichando: "Hoje em dia, qualquer um acha que pode se hospedar aqui. Aqui é 5 estrelas, não hotel de beira de estrada." Risos discretos, desprezo evidente, e o dia seguiu. Mas o que ninguém sabia é que aquela saída era só o começo do retorno. O saguão voltou à sua rotina elegante e silenciosa, como se nada tivesse acontecido.
Hóspedes bem vestidos passavam com malas caras. Um casal de executivos aguardava táxi na porta giratória e a recepcionista já havia voltado à postura de sempre, queixo levemente erguido, mãos no teclado, olhar criterioso. Mas ela ainda falava sobre o casal. Acredita que chegaram aqui com 2 mochilas caindo aos pedaços? Disse rindo para o rapaz do suporte técnico que havia parado próximo ao balcão. Achando que iam dormir aqui, como se o sistema aceitasse qualquer um. O rapaz sorriu, mas evitou entrar na conversa. Talvez tivessem reserva mesmo, arriscou ele, tentando manter a neutralidade. E daí? Reserva qualquer um faz. Mas olha o perfil, né? Rebateu ela. Eu sei quando a pessoa combina com esse lugar. E eles não combinavam nem com o banheiro do saguão. Ela riu alto da própria piada. Alguns hóspedes ouviram. Ninguém riu junto. Mais ao fundo, a camareira Teresa passou pelo hall com um carrinho de limpeza. Ouviu a frase, engoliu seco e continuou andando. Teresa era discreta, mas já tinha visto esse tipo de cena antes. Ela sabia reconhecer quando o olhar era mais afiado que qualquer palavra. O hotel devia ter triagem, continuou a recepcionista, ainda sorrindo. Um filtro, sabe? Quem pode entrar e quem só devia passar na calçada. O rapaz do suporte deu uma risada curta, desconfortável. Mexeu no celular, inventou um pretexto e se afastou. Ela nem percebeu. Continuou no balcão como quem sabe que manda, ou acha que manda. Poucos minutos depois, o gerente de plantão apareceu. Era interino. O gerente geral estava viajando para tratar de assuntos da rede. O substituto cumpria ordens, evitava confrontos e preferia não se envolver. Ao ver a recepcionista, cumprimentou com um aceno, sem parar. Ela ajeitou o cabelo, limpou a mesa, voltou ao tom profissional. Mas por dentro, ainda se sentia vitoriosa. Para ela, havia feito o certo, havia protegido a imagem do hotel. Afinal, no pensamento dela, o que vale num lugar como aquele é a aparência, a embalagem, o que brilha. Enquanto isso, do lado de fora do hotel, Armando e sua esposa seguiam caminhando calados. Não pela vergonha, mas pelo peso da decepção. Eles não discutiram, não reclamaram. Sabiam que não adiantava. Já tinham visto isso acontecer outras vezes, com outros rostos, em outras cidades. Mas ali havia algo diferente. A forma como foram tratados, o tom de desprezo, a frieza como se nem existissem. Era o tipo de humilhação que não deixa marca visível, mas machuca igual. Ainda assim, seguiram andando, até desaparecerem da calçada, mas não da história. O dia seguinte amanheceu ensolarado. O saguão do hotel estava movimentado, mas tranquilo. Hóspedes tomavam café, bagagens eram levadas discretamente para os quartos e a recepcionista ocupava novamente seu posto central. Arrumada, segura e pronta para mais um dia de selecionar com os olhos quem entrava ou não. Às 10h15, a porta giratória abriu. 2 rostos conhecidos cruzaram o saguão. Ela os reconheceu imediatamente. O mesmo casal do dia anterior. Mas havia algo diferente. As roupas, por exemplo, ainda discretas, mas agora alinhadas. O olhar, mais direto. A presença, muito mais firme. A recepcionista estreitou os olhos. Antes que pudesse abrir a boca, o gerente geral do hotel, que havia retornado da viagem, entrou pela lateral. Vestia terno escuro, gravata vinho e caminhava com pressa até o casal. Armando, Célia, cumprimentou ele com entusiasmo sincero. Que bom vê-los aqui. A diretoria me avisou que vocês viriam hoje cedo. Ele apertou a mão de Armando com força, abraçou Célia com leveza e sorriu como se reencontrasse velhos conhecidos. A recepcionista congelou. A expressão saiu do profissional e passou direto para o pânico. Por favor, por aqui, disse o gerente, abrindo caminho com o braço.
Vou levá-los direto à sala de reuniões. Já está tudo pronto. A equipe da administração também está aguardando. Eles passaram pelo saguão com calma, sem pressa e sem sequer olhar para ela. Mas ela não conseguia desviar os olhos. O rapaz do suporte, o mesmo com quem ela havia zombado no dia anterior, viu a cena de longe. Quase não acreditou. Teresa, a camareira, surgiu por trás de uma divisória e parou, como se pressentisse algo. Minutos depois, um burburinho começou a circular discretamente entre os funcionários. São os novos donos. Compraram parte da rede. Entraram ontem e ninguém reconheceu. Teve gente que tratou mal. O clima no hotel mudou. Na sala de reuniões, enquanto eram recebidos com café e água mineral, Armando e Célia apenas sorriam. Educados, cordiais, nenhum vestígio de arrogância ou revanche, nem uma única palavra sobre o que aconteceu no dia anterior. Mas todos já sabiam. O gerente, ao apresentar oficialmente o casal para os responsáveis da equipe, soltou: "O senhor Armando e a senhora Célia agora integram a sociedade da rede. Assumirão a gestão regional dos 3 hotéis da cidade, incluindo este aqui." Alguns funcionários aplaudiram. Outros ficaram em silêncio. E a recepcionista estava no fundo da recepção, branca como papel, tentando parecer ocupada. Queria entrar embaixo da bancada. Queria que ninguém lembrasse. Mas já era tarde demais. E naquele instante, ela finalmente entendeu o que significava aquela reserva impressa em papel, o sorriso educado e o silêncio com que foram embora no dia anterior. Não era fraqueza, era respeito, coisa que ela não ofereceu, mas agora teria que aprender. A reunião começou pontualmente às 11. Na sala reservada, com ar-condicionado suave e poltronas de couro claro, sentaram-se os gerentes de setores, chefes de equipe e alguns funcionários administrativos. No centro da mesa oval, Armando e Célia ouviam atentamente a apresentação do gerente geral. Após os avisos iniciais, ele passou a palavra a Armando. "Bom dia a todos. Primeiro, quero dizer que não estamos aqui para mudar tudo. Estamos aqui para melhorar o que já existe, com respeito, escuta e humanidade." O tom era firme, mas gentil. Ninguém diria, ao ouvi-lo, que aquele homem foi humilhado na recepção no dia anterior. "Eu e minha esposa começamos com uma pequena pousada no interior", continuou Armando. "Tínhamos 3 quartos, 2 bicicletas para alugar e uma máquina de café que vivia quebrando. Trabalhamos dia e noite. Atendíamos, limpávamos, cozinhávamos. E ouvimos muito não, muito julgamento. Mas cada hóspede que entrava ali era recebido como se fosse o mais importante." Célia assentiu com o olhar, discreta. Com o tempo vieram mais quartos, depois um segundo imóvel e depois uma proposta de sociedade com um fundo de investimento. Nunca deixamos o atendimento humano de lado. Nosso negócio cresceu, mas nossa essência continuou pequena. "E isso é o que mais importa", disse ela. Alguns dos presentes pareciam emocionados. Teresa, a camareira, observava da porta entreaberta. Ela sabia o valor de cada palavra. "Estamos aqui hoje porque acreditamos que um hotel não se mede pelos lustres nem pelo mármore do piso. Se mede por como as pessoas se sentem aqui dentro, sejam elas quem forem, vista o que vestirem, cheguem de onde chegarem", concluiu Armando. Houve um silêncio respeitoso na sala. Aquelas palavras não tinham raiva, tinham peso. O gerente então disse: "Queria, com permissão dos novos gestores, reforçar algo para a equipe. Ontem esse casal chegou aqui com uma reserva. E foi tratado de forma inaceitável. Não vamos citar nomes, não é essa a intenção, mas o que aconteceu nos faz lembrar que ninguém está aqui para julgar ninguém." Os olhares se cruzaram. Alguns abaixaram os olhos. "Atendimento é respeito", completou o gerente. "E respeito não depende da aparência do outro." Armando olhou para o fundo da sala.
Viu a recepcionista parada, discreta, com expressão pesada. Ele não disse nada diretamente, nem precisava. Depois da reunião, a recepcionista foi chamada numa conversa reservada. Não foi demitida, mas foi realocada para uma função administrativa interna, sem contato com o público. A decisão veio com um aviso claro. Aqui, julgamentos não fazem parte do serviço. Na hora do almoço, a movimentação do hotel era outra. Funcionários que nem conheciam bem o casal já os cumprimentavam com respeito genuíno. O ambiente parecia mais leve, não pela mudança de chefia, mas pela mudança de consciência. Na recepção, agora sob responsabilidade de outro funcionário, os hóspedes eram atendidos com um sorriso mais sincero e com olhos que enxergavam em vez de medir. Mais tarde, Armando e Célia passaram novamente pelo saguão. Cumprimentaram funcionários, sorriram, agradeceram. Antes de subir, pararam em frente à recepcionista, que agora organizava documentos na área administrativa, ao lado. Armando a olhou com serenidade. Boa tarde. Ela levantou os olhos, surpresa com o cumprimento. Boa tarde, senhor, respondeu quase engolindo as palavras. Não se preocupe, disse ele ainda calmo. A gente não guarda mágoa, mas a gente não esquece da lição. Célia completou. Porque às vezes é a maneira como você trata alguém que revela quem você realmente é. Ele então disse, não foi sua fala que nos impediu de dormir aqui, foi sua atitude que fez a gente escolher onde queria acordar. E os dois seguiram, sem raiva, apenas com a tranquilidade de quem sabe exatamente quem é. O hotel seguiu funcionando como sempre. Check-ins, malas, conversas baixas nos corredores, barulho de elevador subindo e descendo. Mas havia algo diferente naquele lugar. Algo que não se vê nos espelhos do saguão nem nas notas fiscais. Era o clima, a postura, o jeito como os funcionários se entreolhavam, o cuidado que passaram a ter uns com os outros e principalmente com os hóspedes. Teresa, a camareira, comentou com a colega do segundo andar. O hotel tá mais leve, né? E estava mesmo. Porque o que aconteceu ali não foi apenas uma troca de comando, foi um lembrete de que respeito é a primeira coisa que um cliente vê, antes do quarto, da piscina ou do preço. A recepcionista, que antes ocupava o centro do saguão, agora trabalhava numa sala menor, com pranchetas, planilhas e papéis. Ninguém a humilhou, ninguém apontou, mas ela sentia. Sentia quando olhavam para Armando com admiração, quando ouviam Célia com atenção, quando a educação deles servia como espelho de tudo o que faltava nela, até aquele dia. Ela não foi expulsa, mas foi desarmada, pelo comportamento de quem ela desprezou, pelo silêncio de quem ela julgou, e era isso que doía. No café da manhã seguinte, Armando passou pelo salão. Um senhor se aproximou. Posso fazer uma pergunta? Claro, disse ele. Vocês sabiam que iam comprar esse hotel quando vieram aqui naquele dia? Sabíamos, inclusive já era nosso, respondeu com um sorriso contido. E por que não falaram nada? Armando pensou um instante e respondeu, porque quem precisa anunciar poder, geralmente não tem. O senhor riu de leve, bateu no ombro dele e foi embora. Do outro lado do salão, a ex-recepcionista observava de longe. Pensava no que havia dito no balcão, na forma como tinha julgado, nos risos que soltou, e sentia um nó no estômago. Não porque foi punida, mas porque foi ensinada. E ensinar dói mais quando você percebe que já devia saber. Armando e Célia continuaram circulando pelo hotel. Conversavam com os funcionários, faziam perguntas simples, escutavam histórias. Cada corredor se tornava um pouco mais humano. Eles não estavam ali para impor, estavam para lembrar de que cada pessoa que entra por aquela porta carrega uma história que não cabe no crachá, nem na roupa. Ao final da semana, Armando e Célia saíram para visitar uma das outras unidades da rede. Antes de ir, deixaram uma mensagem no mural interno dos funcionários. Estava escrita à mão.
Trate cada hóspede como se ele fosse o dono, porque no fundo, ele é. É ele quem faz esse hotel existir. E assinaram, Armando e Célia, hóspedes antes de tudo. E foi assim que um casal desprezado no balcão voltou como os novos donos do lugar, sem gritar, sem se vingar, apenas ensinando, com postura. Porque o respeito que você nega hoje pode ser o que você implora amanhã. Se essa história te tocou, deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Comenta aqui embaixo de qual lugar você está nos acompanhando e o que mais te marcou nessa história. E conta pra gente, você já foi julgado pela aparência? Você achou correta a atitude dos novos donos? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nada, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente aprende com elas. Até a próxima.